Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 7º episódio do podcast Mais que Finanças. O podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. E o tema de hoje não poderia deixar de ser planejamento para 2023, né? Afinal, esse é o último episódio de 2022 e o meu objetivo é que a gente possa, a partir do que a ciência traz em relação ao planejamento financeiro, desenvolver um planejamento para 2023 muito mais adequado aí para que tu realmente consiga realizar os teus sonhos. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais e o objetivo aqui do podcast é realmente trazer a ciência de uma forma simples e aplicável nas nossas vidas. Como eu comentei no último episódio, esse é o segundo episódio, né, dessa tríade que eu estou montando, falando sobre tomada de decisão, planejamento financeiro e organização financeira para 2023. Por que eu montei essa estrutura? Porque sempre quando a gente vai pensar nas nossas escolhas, a gente parte da tomada de decisão. Então, é o episódio que eu fiz na última semana. Depois, nós temos que pensar o que nós queremos, né? Então, entramos no planejamento, que é o episódio de hoje, e depois a gente tem que organizar tudo isso, que será o primeiro episódio de 2023. Então, eu espero que com isso realmente o teu 2023 seja diferente e que você não termine o ano com aquela sensação de frustração, né? Meu Deus, passou o ano inteiro e eu não cheguei em lugar nenhum. Então, o objetivo com esses 3 episódios é que realmente tu consiga pegar as rédeas aí da tua gestão financeira, dos teus objetivos, das tuas metas e consiga aplicar e se desenvolver e ter essa sensação lá no final do ano, puxa, cheguei aonde eu queria, né? Então, espero que com esse conteúdo você consiga aí melhorar essas estratégias para 2023. Sem mais delongas, quais serão os nossos assuntos, né? Primeiro, eu vou falar sobre o que é planejamento financeiro, né? Depois, nós vamos abordar quais são as ferramentas que a gente pode adotar para a utilização do planejamento financeiro. E, finalmente, a gente vai discutir os motivos pelos quais muitas vezes a gente estabelece metas, objetivos e a gente não os cumpre. E aí chega lá no final do ano e se sente extremamente frustrado. Então, a gente vai partir desses 3 tópicos iniciais, né, para ir montando toda a nossa discussão aqui hoje. Um aviso importante nesse sentido, né, é ideal que daqui a pouco tu pegue papel e caneta, porque o episódio de hoje, ele é um bate-papo, né, nós vamos falar, conversar, eu vou trazer assuntos, mas também é um pouco mão na massa. É para que realmente tu não fique só no conhecimento, né, naquela coisa assim: "Ah, eu estou aprendendo, eu estou conhecendo", mas que tu realmente coloque em prática. Porque o planejamento, ele não vai adiantar de nada se tu não executar, né? O que determina realmente se a gente alcança ou não os nossos sonhos, não é o objetivo que a gente coloca, mas é a ação que a gente tem diante do objetivo que a gente coloca. Então, o meu convite é para que nesse momento, né, você pegue papel e caneta e você realmente comece a desenhar tudo aquilo que eu vou comentar aqui. Que tu saia só do cognitivo, que é só esse entendimento, né, e que tu realmente vá para ação. Então pega papel e caneta, porque eu vou trazer alguns exercícios aqui que eu inclusive dou para os meus mentorados dentro do processo de mentoria. Então é um presente que eu estou dando aqui de fim de ano, para que tu consiga também implementar e desenvolver todas essas estratégias. E aí, dito isso, eu gosto de começar falando sobre planejamento contando uma história da minha mãe. É muito engraçado, assim, né. A minha mãe, pra quem não sabe, gosta muito de viajar, e ela tá sempre se organizando, montando seus planejamentos financeiros para que ela consiga viajar, né. Em um dado momento, ela estava planejando uma viagem de 3 meses, né, e eu sempre tô ali, organizo junto e tal. E aí a gente estava montando esse planejamento, quanto que ela ia precisar de dinheiro, quanto que ela precisaria guardar por mês para que ela conseguisse executar aquele objetivo que ela estava estabelecendo. E era no final do ano passado isso. E aí ela sempre gosta de dar bons presentes para mim, para o Guilherme, para o meu irmão, para minha cunhada. E aí ela estava montando ali o orçamento de quanto que ela ia gastar mais ou menos com esses presentes, né. E aí quando eu olhei o orçamento dela, eu disse: "Mãe, se tu gastar tudo isso com presente, tu não vai dar conta de guardar o que tu precisa guardar esse mês. E isso vai impactar lá na tua viagem, tu vai ter que ficar 5 dias a menos na tua viagem". Aí ela disse: "Meu Deus, significa que se eu comprar esses presentes eu tenho que diminuir a minha viagem?" Eu digo: "É, por isso que a gente tem que primeiro projetar o que a gente quer, para depois alinhar o nosso comportamento atual, né". Porque se ela não soubesse que ela queria fazer esta viagem e que essa viagem ia durar uns 3 meses,
ela não ia ter a percepção de que o gasto hoje em presentes poderia afetar esse sonho futuro. Ela simplesmente ia comprar agora e lá, quando chegasse a data, ela ia se sentir frustrada, porque, eu queria ficar mais 5 dias e não vou conseguir. Então, esta frustração é o que eu quero que tu evite sentir, sabe? E como é que tu vai evitar sentir esta frustração? Tendo o conhecimento do que é prioritário para ti, quais são os teus objetivos e as tuas metas, para que tu consiga te planejar e fazer o que precisa hoje. Então, o que nesse caso da minha mãe era importante? Que hoje, no caso, no final do ano passado, né, ela economizasse esse dinheiro. Porque se ela não economizasse esse dinheiro, ia afetar um sonho futuro. Só que ela só sabia que ia afetar o sonho futuro porque ela tinha essa perspectiva já alinhada. Senão ela ia acabar gastando hoje e se frustrando amanhã. Então, o meu objetivo é que tu não te frustre no amanhã, que a gente consiga se organizar no hoje, né? Um outro exemplo muito mais prático, né, que talvez tu consiga, perceber com maior facilidade, é na alimentação. Eu não sou muito de cozinhar, mas às vezes eu cometo erros crásticos na cozinha. Tanto eu quanto o Guilherme, né. O Guilherme, a gente tem todos os domingos a gente tem o costume de fazer churrasco, e aí, num dado domingo desses, acontece coisas extraordinárias, assim, que comprovam a falta de planejamento, né. Já aconteceu de eu picar o alho, fritar o alho, e aí querer fazer o arroz. Quando eu fui pegar o pote de arroz para fazer, eu fui pegar o pote, abri o pote, não tinha arroz. Então eu fritei o alho, eu coloquei o óleo e não tinha arroz. Outra vez o Guilherme fez dessas também, estava fazendo churrasco, na hora de fazer o churrasco, a carne com tudo, cadê o carvão? Não tinha carvão. Então, assim, isso parece umas coisas bem idiotas, assim, mas é para mostrar que o planejamento ele existe em todos os âmbitos da nossa vida. E que por vezes tu não percebe, mas tu tá sempre planejando. Quando tu vai fazer uma comida, quando o Guilherme vai fazer um churrasco, quando eu vou fazer alguma coisa, a gente já pensa: o que que eu preciso? Eu preciso disso, 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 disso. Se eu não tiver tudo aquilo que eu preciso para conseguir executar aquela receita, como eu não tinha arroz e o Guilherme não tinha carvão para fazer o churrasco, faltou planejamento. Por quê? Porque eu não olhei antes o que tinha disponível para executar aquilo que eu estava querendo. Se nós formos, realocar esse padrão para as finanças, é exatamente isso que acontece. Só que o padrão na vida financeira é permitir que tu vá fazer receita sempre sem ter olhado se tu tinha todos os ingredientes. Olha que irônico, né, mas acontece exatamente isso. Por que que a gente se programa para fazer uma receita e não se programa com a vida financeira? Ao invés de nós olharmos para a nossa vida financeira como uma receita e ver o que está faltando para que a gente consiga realmente executar aquilo que a gente quer, a receita que a gente simplesmente deixa a vida levar. É tipo o ratinho dentro da coisa que fica rodando, 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 não sai do lugar nenhum, sabe? Então, o meu objetivo é que tu saia dessa roda, que tu consiga primeiro perceber que a falta de planejamento tá te gerando consequências negativas, e segundo, que se tu te planejar, tu vai conseguir melhores resultados. E aí eu quero começar a falar dessa questão de planejamento. O que é então o planejamento e como que eu posso, né, identificar a importância do planejamento na minha vida? A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe planejamento sem tomada de decisão. Por isso que o primeiro episódio foi sobre tomada de decisão. Eu não tenho como definir quais são os meus objetivos, eu não tenho como estabelecer prioridades sem entender como que eu me comporto. Lembra que lá no episódio de tomada de decisão, e eu não vou revisitar todo o conteúdo aqui, então eu convido você a olhar o episódio anterior, que é o sobre tomada de decisão, eu só vou fazer um apanhado aqui, mas se você olhar lá, eu explico, né, que as nossas decisões, elas são baseadas em valor subjetivo. O que significa isso? Que para que eu escolha entre fazer um arroz ou fazer uma mandioca, já que eu estou no assunto de alimentação, final de ano, ceia de Natal e tem um monte de comida sendo produzida, vamos hoje definir que o tema central dos exemplos será alimentação. Sabe por que que eu acho um comentário paralelo? Agora eu estou gravando 11h34. É isso que eu estou
com exemplo de alimentação na cabeça. Por quê? Porque tá na hora do almoço quase. E aí eu estou quase com fome. E aí os exemplos estão vindo mais na minha cabeça de comida. Parece uma coisa aleatória, mas não é. Um exemplo muito paralelo, que não é o assunto daqui, né, mas enfim, a gente está aqui para conversar. Tem um estudo muito interessante que fala sobre tomada de decisão de acho que eu falei até no outro episódio, sobre tomada de decisão de juízes, e os juízes que estavam mais próximos do meio-dia, eles faziam penas mais duras. Quando eles faziam, as avaliações ali, né, estava dentro do processo mais pela manhã, que eles estavam alimentados, eles eram mais amenos em suas penas. Então, assim, deve ser por isso que eu estou aqui dando exemplos de alimentação. Pronto, fechou o parêntese, voltamos ao assunto, né. Voltando ao assunto então, a gente toma decisões baseada em valores subjetivos. Então, se eu defino que eu quero fazer arroz, ao invés de fazer mandioca, não sei como é que é o nome aí na tua região, aipim, né, também pode ser chamada, significa que no meu valor subjetivo, eu espero que comer arroz agora vai me trazer uma maior satisfação. Então, o meu valor subjetivo ao arroz está maior do que o valor subjetivo atribuído ao aipim, então eu decido pelo arroz. Então, para que eu consiga definir prioridades, eu preciso entender quais são as coisas que são mais valorosas para mim. Quais são as coisas que são mais importantes para mim, que vão fazer com que eu atribua maior valor subjetivo, para daí montar o meu planejamento. Por quê? Porque se eu não entender, né, tudo aquilo que eu comentei no último podcast sobre a atribuição do valor subjetivo e a origem disso, né, por que que eu atribuo mais valor ao arroz do que ao aipim? Porque provavelmente eu tive experiências com arroz que me fizeram gostar mais. E aí eu vou querer mais arroz do que aipim. E aí, olhando para a ótica financeira, a gente tem que parar e pensar, né, que é o que eu convidei você a fazer lá no outro episódio. Quais foram as experiências que eu vivi em relação ao dinheiro? O que que eu aprendi sobre dinheiro? E o que que eu aprendi sobre vida, que faz com que fazer viagens para mim seja mais importante do que ter um carro? Montar uma reserva de emergência em investimentos muito robustos são mais importantes do que ter uma casa. Tu só vai entender o porquê que tu toma essas decisões e estabelece essas prioridades no teu planejamento se tu entender a raiz das tuas decisões. É o que eu sempre digo, né, a gente não pode tomar remédio para dor de cabeça e passar com dor de cabeça a vida inteira. A gente tem que entender o motivo pelo qual eu tenho dor de cabeça, para que daí sim a gente consiga agir na causa do problema e não no sintoma. Então desenvolver o planejamento financeiro requer que tu tenha esse autoconhecimento, requer que tu entenda os motivos pelo quais tu atribui mais valor a uma coisa e não outra, para que tu mesmo não te autossabote. Em que sentido não te autossabotar? Tu tá numa roda de amigos. Eu sou um exemplo muito claro disso. Eu sou uma pessoa que eu não sou de comprar. Eu não sou uma pessoa consumista. Eu me satisfaço muito mais, e aí tem tudo a ver com o meu histórico, por isso eu entendo, eu me autoconheço em relação às minhas decisões financeiras. Eu sou uma pessoa que prefiro muito mais investir o meu dinheiro do que gastar. Eu gasto com coisas realmente necessárias. Aqui, por exemplo, né, tá o cenário bonitinho, tá a luz bonitinha, tá tudo legalzinho, né? Aqui do lado, ao invés de colocar uma cortina, eu coloquei uma lona para deixar preto para que a iluminação ficasse legal. Aí você vai pensar assim: "Nossa, mas por que não compro uma lona?". Porque pra mim não faz diferença ter não compro uma cortina, né. Porque pra mim não faz diferença, tá funcional, né, tá funcional colocar a lona, eu consigo manter a claridade e a luz bonita, então tá tudo certo. Então eu sou muito mais pela função das coisas, né, do que pelo hedonismo. Eu já falei isso no podcast sobre satisfação, né. É bem interessante a gente ter essa concepção. Então, eu, Jéssica, sou mais utilitarista no consumo do que hedonista. O que que isso significa? Eu compro pela utilidade que aquilo tem. Se a lona está aqui do meu lado e ela está sendo suficiente para
o uso que eu preciso, não tem por que eu investir um monte de dinheiro numa cortina. E aí eu vou manter a lona, até que um dado momento eu digo: "Ah, tá, agora eu vou comprar a cortina". Mas eu não tenho essas necessidades. Só que daí o que que acontece? Acontece uma pressão social que por vezes as pessoas vêm e impõem. Se eu der bola para isso, as pessoas vão chegar aqui e olhar e dizer assim: "Nossa, Jéssica, qual a necessidade de tu manter uma lona na janela, ao invés de colocar uma cortina? Não faz o menor sentido isso, como se tu não tivesse condições de botar uma cortina aí do lado". Se eu for, né, pela percepção externa, provavelmente eu compraria uma cortina. Por quê? Porque as pessoas vão olhar e vão fazer um reforço no sentido: "Olha, tem que botar uma cortina aí". Mas não é que não esteja funcional, é muito mais por essa externalidade, e não seria por uma questão interna minha. Então, daqui a pouco eu pegar e investir numa cortina, pra mim não vai me gerar a mesma sensação positiva do que eu manter assim, porque eu prefiro ver meu caixa cheio. Eu prefiro ver os investimentos lá crescendo. Se eu fosse me levar pela opinião do outro, eu até poderia colocar a cortina, mas eu ia me sentir mal. Ou seja, o meu planejamento ele tem que estar adequado com os meus valores e não com os valores externos. E não com os valores do que as outras pessoas querem ou esperam. Porque senão tu tá sempre tentando agradar o outro e não está olhando para dentro para entender o que que é importante para ti. E aí, por vezes, tu vai estar gastando com coisas que nem são tão importantes assim para ti. Lá na frente, quando tu quiser fazer alguma coisa que tu realmente quer, digamos, eu gosto muito de fazer viagem, mas eu vivo comprando coisas bugiganga que não prestam para nada. Se tu seguir a opinião dos outros comprando bugiganga que não presta para nada, tu não vai ter dinheiro para fazer a tua viagem. E aí tu te frustrou. Então, por isso que esse entendimento da tomada de decisão, o entendimento de como que tu funciona, do que é importante para ti, do que são os teus valores, é imprescindível para que tu faça um planejamento coerente com a tua necessidade e não a necessidade externa. Óbvio que é quase impossível a gente não dar valor para o que os outros pensam. Tanto é que uma das nossas grandes necessidades humanas é a necessidade de pertencimento, né? A gente quer se sentir pertencente. Entretanto, nós temos que aprender a respeitar os nossos limites e começar a ser extremamente verdadeiros conosco primeiro e depois com os outros. De dizer assim, ó, não, para mim isso não faz sentido. Não é a minha prioridade. E aí os outros dali a pouco vão começar a te respeitar. Então, esse equilíbrio ele é importante. E tu só consegue ter esse equilíbrio se tu voltar no episódio de tomada de decisão e entender quais são essas estruturas que te conduziram a ter esses valores. E aí hoje eu já te faço um convite operacional, né? Por isso que eu disse, ó, papel e caneta. Liste quais são os valores para ti. Por exemplo, um dos grandes valores para mim é liberdade, né? Eu quero o dinheiro para mim representa liberdade. Tanto é que se tu me perguntar assim, Jéssica, tu tem o sonho de ter apartamento, casa própria? Não, porque isso me gera a sensação de aprisionamento, sabe? Eu gosto de ter essa sensação de que eu sou livre para atender as minhas necessidades coerente com o meu ciclo de vida. Então, por exemplo, neste momento, eu não preciso de uma casa maior, porque é só eu e o Guilherme. O apartamento que a gente vive já está ótimo para as nossas necessidades. Quando nós decidirmos termos filho, já vão ser outras necessidades, e aí eu vou querer ter uma casa. Só que quando a gente voltar a ser velhinho, como se eu já tivesse sido velha, né? Quando a gente ficar velhinho, já não vai ter mais necessidade de ter uma mega casa. E eu gosto de ter essa sensação de ser livre. Então, um dos meus valores é liberdade. Então, isso direciona meu planejamento, porque no meu planejamento não vai estar a compra de um imóvel, porque isso não faz sentido dentro dos meus valores. E eu só entendo esses meus valores porque eu entendi como que eu tomo decisões e eu entendi o que é importante para mim. Entendi o meu histórico de vida, o meu perfil comportamental. Então, lista aí quais são os teus valores. O que para ti é inegociável e o que para ti é negociável. Para daí sim a gente começar a construir o planejamento.
E aí, agora falando de forma bem conceitual, o que que é planejamento financeiro? Planejamento financeiro nada mais é do que tu entender para onde tu quer caminhar. É aquela coisa assim: "Eu vou fazer comida hoje ao meio-dia", seguimos na alimentação. Qual é a receita que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer, sei lá, uma massa com coração. Adoro massa com coração. Vou fazer com uma massa com coração. Eu tenho massa em casa? Eu tenho coração? Eu tenho tomate? Eu tenho cebola? Eu tenho as coisas que eu preciso para fazer a minha massa ou preciso ir no supermercado comprar? Se eu preciso ir no supermercado comprar, que horas eu preciso ir no supermercado comprar que vá dar tempo de eu fazer tudo que eu preciso? Então eu defini o que eu queria fazer, e aí eu fui direcionando o meu comportamento para que eu conseguisse executar aquilo. Planejamento financeiro, de uma forma um pouco mais complexa do que fazer uma massa com coração, é a mesma coisa. Tu vai estabelecendo quais são os teus objetivos e as tuas metas, e aí tu vai direcionando o teu comportamento para que tu consiga alcançar aquilo. Então tu vai construir o teu plano. Tu já sabe quais são os teus valores, tu já sabe como é que tu toma a decisão, tu sabe como o teu cérebro funciona no processamento dessas informações, agora tu vai criar teus objetivos. E aí, mais uma vez, né, entendendo a importância disso. Depois eu vou falar como construir isso de forma prática, né, mas, tu já tem que ir entendendo a importância disso para que tu consiga realizar teus sonhos. Isso é o mais interessante, sabe, é a gente entender o porquê aquilo é importante. A gente não muda o que a gente não conhece. Se tu não conseguir perceber que tu não vai realizar teus sonhos se tu seguir agindo da forma que tu age, tu vai seguir agindo da forma que tu age. Se a minha mãe não soubesse que ela queria fazer a viagem, ela gastaria todo o dinheiro. Então, em resumo, o planejamento financeiro nada mais é do que saber os ingredientes que tu vai precisar para fazer aquela receita. O planejamento financeiro nada mais é do que saber qual é a direção que tu tem que seguir. E isso vai fazer com que o teu comportamento, ele seja conduzido para que tu alcance aquilo. E aí, tem umas coisas muito importantes, né, da gente entender, assim, a gente tem que entender o porquê que é importante, então, eu fazer o planejamento. Porque simplesmente dizer assim: "Olha, faça planejamento porque tu vai realizar teu sonho", não adianta, né. A gente pega e diz assim, entra naquela velha coisa assim: "Ah, eu não gastei esse mês, gastei só esse mês que vem eu faço, 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 mês que vem eu faço", e tu nunca faz. Então é importante a gente pegar evidências, né, de pessoas e, no caso, pesquisas, que mostram o quanto fazer planejamento financeiro realmente impacta nos resultados. Tem um estudo bem interessante, eu não vou me aprofundar dele, mas só comentar por cima, depois eu vou me aprofundar um pouquinho num outro que é mais robusto, né, em termos de quantidade de pessoas que foram pesquisadas, mas tem um estudo muito interessante que pediu primeiro para as pessoas escreverem os seus objetivos e as suas metas, depois um outro grupo só pensou nos seus objetivos e metas, e o outro não fez nada. O grupo que mais teve sucesso financeiro na vida foi aquele primeiro grupo em que anotou as suas metas. Então, assim, anotar, né, já fica aí, por isso que eu te pedi papel e caneta, anote, não adianta só ficar: "Ah, eu quero isso, eu quero aquilo", anota. No processo de planejamento financeiro, a gente tem que criar vínculo emocional com o futuro. Caso contrário, tu não consegue te manter, e aí depois eu vou falar mais sobre isso, mas caso contrário, tu não consegue te manter ativo naquele comportamento. Então, escreva, né. E aí um outro estudo que mostra a importância do planejamento financeiro, ele avaliou um grupo de pessoas, mais de 30.000 pessoas, ou seja, assim, muita gente mesmo, né. E aí ele avaliou o impacto da propensão a fazer planejamento financeiro. E aí tem resultados muito interessantes em relação a isso, né. Aquelas pessoas que apresentaram maior propensão a fazer planejamento financeiro, elas apresentaram melhora na saúde financeira, e melhor saúde financeira. Uma outra coisa muito interessante desse estudo que eles apontaram é que as pessoas que mais tinham propensão para fazer planejamento financeiro, era aquelas que tinham maior renda.
E aí eu abro um parêntese para discutir isso, sabe. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: "Ai, Jéssica, eu não vou fazer planejamento financeiro, porque não adianta, eu ganho uma miséria, o que que adianta eu estar fazendo planejamento financeiro?". Pois é, esse comportamento é a manutenção do ciclo de escassez. Quanto menos tu fizer planejamento, mais tu vai gastar com coisas que não são tão importantes assim, porque tu não te planejou. Então, é a minha mãe comprando presente de Natal para todo mundo, sem pensar que tinha uma viagem lá na frente. Então, tu vai comprar hoje sem saber o que tu quer lá na frente. Então, qualquer lugar, qualquer coisa, teu dinheiro tá indo, porque tu não te planejou. Qualquer é aquela coisa, né, se eu não tenho um objetivo, para qualquer buraco serve. Então, tu vai gastar de forma completamente aleatória, e aí o ciclo disso é: eu não planejo, eu gasto com tudo, qualquer coisa, eu ganho mais, eu sigo gastando mais, e aí isso vira um ciclo de escassez. Então, o meu convite em relação a isso é: independente de quanto tu ganhe, faça planejamento. Não caia nessa conversa, e é uma conversa mental tua que tu tem contigo mesmo, de dizer assim: "Ah, eu nem vou planejar porque não adianta, eu não tenho dinheiro". Só que se tu não fizer isso ganhando 1.000, tu não vai fazer isso ganhando 2.000, tu não vai fazer isso ganhando 5.000, tu não vai fazer isso ganhando 10.000. Eu tenho clientes que ganham 40, 50 mil por mês e que estão completamente atolados em dívidas e com essa dificuldade. Por quê? Porque nunca pararam para incorporar em suas vidas a gestão financeira e o planejamento. E aí isso vira um ciclo. Isso vira um ciclo. Então, não interessa o quanto tu ganhe, vamos começar a fazer planejamento financeiro, porque isso vai mudar o teu resultado. Se tu seguir com essa mentalidade, tu vai seguir sempre assim. E essa pesquisa é a prova, né? Mais de 30.000 pessoas pesquisadas, mostrando que quem mais planeja é quem tem mais dinheiro. E aí é aquela coisa que a gente pensa, né? Quem vem antes, o ovo ou a galinha? Então, será que eu primeiro fico rico e depois eu planejo? Ou primeiro eu planejo para depois ficar rico? Eu aposto que é a segunda opção. Primeiro eu planejo para depois eu ficar rico. Tirando, obviamente, exceções daquelas pessoas que acabam herdando, né, ou ganhando uma loteria. Mas salve essas exceções, por exemplo, eu, né, no meu caminho, se eu não tivesse planejado, eu não tinha chego onde eu cheguei e não poderia almejar o que eu almejo, né. Porque senão eu ia olhar e dizer assim: "Ah, de que vale eu almejar isso aí, se não dá certo, se não vai dar certo, se não é, se agora não é possível?". Não, mas é exatamente aí que mora o planejamento, para que eu consiga ir cada vez mais subindo esses degraus até chegar onde eu realmente quero. Então, não caia nessa falácia de que: "Ah, eu ganho pouco, então não adianta eu planejar". Porque senão tu vai entrar dentro desse ciclo vicioso, tu nunca mais vai sair. E aí acontece que tu vai viver a vida inteira frustrada do tipo: "Ai, que saco, eu nunca posso fazer as coisas que eu quero". E isso é horrível. Eu garanto que já terminou um ano e disse assim: "Ah, eu queria aproveitar minhas férias e queria fazer essa viagem, mas nunca sobra dinheiro para que eu consiga fazer aquilo que eu quero". Claro que não sobra dinheiro. Se tu não estabeleceu lá atrás que tu teria que guardar dinheiro para aquilo, tu gastou o teu dinheiro em qualquer lugar e hoje tu não tem condições de fazer aquilo que tu realmente quer, aquilo que realmente é importante para ti, aquilo que realmente está dentro da hierarquia dos teus valores lá em cima. Tu ficou gastando o ano inteiro com coisas que não são valorosas para ti e agora não sobrou dinheiro para fazer aquilo que realmente importa. Então, cuidado com esse padrão comportamental. A gente só muda aquilo que a gente conhece. Então, até hoje, pode ser que tu tinha essa mentalidade: "Ai, não adianta eu fazer porque não tenho dinheiro". Mas agora que tu sabe que fazer planejamento pode mudar a tua vida, comece. Use esse conteúdo que eu estou colocando aqui, é um conteúdo riquíssimo, e comece a implementar na tua vida, para que a gente consiga quebrar definitivamente esse ciclo. E já aproveita e já manda para umas pessoas aí que estão nesse ciclo e que não querem fazer planejamento financeiro. Vamos construir um ciclo, realmente, assim, se tu me perguntar: "Jéssica, qual é teu propósito com tudo isso que tu faz?", eu quero construir pessoas que realmente consigam ter autonomia financeira e, consequentemente, liberdade. Só que para isso a gente precisa de conhecimento e mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Mudança de atitude para mudar o comportamento. Então essas questões mentais, né, essas percepções que a gente tem em relação às realidades, a gente tem que ir quebrando isso.
E a gente só quebra isso com conhecimento. Mais uma vez, a gente não muda aquilo que a gente não conhece. Então, esse é um tópico bem importante dentro dessa pesquisa, né, que eles evidenciaram, com mais de 30 mil pessoas, dizendo assim: as pessoas que possuem menos renda planejam menos. E isso as mantém ganhando menos e realizando menos os seus sonhos. Então, vamos ter cuidado com isso. E aí, dentro disso, a gente entra num outro tópico, né? Quando eu falei lá sobre tomada de decisão, eu falei sobre os nossos engramas, que são todo o nosso processo de aprendizado, né? A partir das nossas experiências, e a partir disso, nós somos condicionados a tomar decisões. Entretanto, nós temos neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de mudar esses caminhos neurais, né? E aí, dentro desse processo de neuroplasticidade, o que esse estudo também mostra? Que das pessoas que mais planejavam, elas eram mais racionais, elas tinham maior capacidade de esperar por uma recompensa futura, elas eram mais resilientes, elas por vezes arriscavam em coisas, mas ponderando o risco, né? Não colocando tudo numa mesma gaiola e daqui a pouco perdendo todo o dinheiro. Então, elas tinham uma conduta muito mais córtex pré-frontal e muito menos sistema límbico. E aí, dentro desse processo, é estabelecer, né, e ir recodificando esses nossos engramas via neuroplasticidade. Em outras palavras, é a gente aprendendo o que a gente precisa fazer e ir implementando, né? Então, ou seja, mudando o nosso ambiente, mudando o que a gente vê, como a gente vê as coisas, para ir mudando essas nossas concepções e tendo outro tipo de comportamento. Então, tu pode pensar assim: ah, mas então eu não planejo, então eu não sou racional. Tá, mas eu posso desenvolver isso. O que eu sou hoje não determina o que eu vou ser no futuro. Mas para isso, principalmente nós adultos, temos que agir de forma ativa e não passiva. Não basta simplesmente tu dizer assim: ah, agora então eu vou resolver minha vida financeira. Tic, 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 ficar esperando lá sentado. Não, tem que levantar e ter a atitude em relação àquilo, para daí sim ir mudando essas nossas concepções. Então, quando a gente vai planejar mais, nós vamos tornar nossas decisões mais racionais. Lembrando que isso não significa matar o nosso emocional, mas significa nós tomarmos decisões mais conscientes, sem deixar ser levado pelo automático, sem se deixar levar por aqueles condicionamentos que tu teve, daquilo que tu aprendeu, daquilo que tu viu, daquilo que tu escutou. Então, começar a desenvolver planejamento financeiro é mexer nessa neuroplasticidade. É ir incorporando novas ferramentas que vão ir mudando a tua atitude e o teu comportamento. Então, isso é bem importante dentro da construção, né, de um planejamento adequado. E dentro disso ainda tem um outro quesito, as pessoas que planejam também gerenciam melhor as suas finanças. Gerenciamento financeiro é o tema do nosso próximo episódio, então não vou me deter aqui, mas só para ver que, então, pessoas que são mais propensas a planejar realizam mais os seus sonhos, conquistam mais a sua saúde financeira positiva, eles também acabam sendo mais racionais, mais conscientes na tomada de decisão, não deixam ser levados pelas suas emoções simplesmente, né? Tem essa interlocução entre as coisas. E terceiro, conseguem gerenciar melhor as suas finanças. Então, tudo isso faz com que a vida financeira seja melhor. E aí tem um outro estudo que evidencia isso, né? O quanto ter um planejamento financeiro e uma gestão financeira adequada faz com que o nosso bem-estar financeiro seja potencializado. Então, tu vai ter um melhor bem-estar financeiro, te sentir melhor financeiramente, alcançar teus sonhos, se tu tiver planejamento e gestão. Então, a partir de hoje, você não pode mais dizer que planejamento não importa. Planejamento importa. E isso pode mudar a tua vida. Pode fazer com que você quebre esse ciclo, né? E tu consiga realmente alcançar aquilo que tu quer. Então, é imprescindível dentro do processo de gestão financeiro fazer planejamento financeiro. Mais uma vez, né? A nossa analogia é tu conseguir identificar dentro daquilo que tu vai fazer de receita, né, para o almoço, tu conseguir saber quais são os ingredientes que tu precisa usar. E isso vai mudar a tua condução, vai mudar teu comportamento, porque tu vai lá no mercado comprar o que falta.
Caso contrário, tu não vai sair receita. Então vamos implementar isso na nossa vida. Então agora tu já sabe, né, como eu digo sempre, já falei aqui agora várias vezes, a gente não muda o que não conhece. Então agora tu já sabe que o impacto do planejamento financeiro vai fazer na tua vida. Aí é uma decisão. Ou eu sigo e faço o que precisa ser feito para realizar os meus sonhos, me planejo, me organizo, começo a incorporar, né, novos hábitos na minha vida, ou eu simplesmente sigo deixando a vida levar e aí passa ano, passa ano, passa ano, passa ano, e eu sempre tenho aquela sensação: "Puts, nunca sobra dinheiro para fazer aquilo que eu quero. Putz, eu ainda não tenho a segurança financeira que eu esperava. Ah, mas as outras pessoas evoluem e eu não". Aí fica aquelas pessoas chata olhando para quem tem sucesso e dizendo assim: "Ah, foi sorte". Sorte. Na realidade, ninguém vê o percurso que essa pessoa passou para alcançar aquilo que ela construiu, né. Essa pessoa, ela teve que fazer planejamento, ela teve que fazer gestão para que ela alcançasse aquilo que ela alcançou. Claro, né, tirando as pessoas que ganharam na Mega Sena e que herdaram. As outras todas, elas precisaram fazer esse percurso. E aí tu só olha para o resultado final dela, mas tu não olha para a caminhada. Olha para a caminhada. Olha, o que que eu preciso fazer tijolinho, tijolinho, para conseguir aquilo que eu quero? Para parar de ter essas frustrações, para conseguir realmente alcançar os meus objetivos e as minhas metas. Isso só depende de ti. Sabe que muitas vezes eu escuto as pessoas dizendo assim: "Ai, Jéssica, mas eu não tinha escolha". A gente sempre tem escolha, sempre temos escolha. Se você escolhe hoje comprar alguma coisa, sei lá, comprar um carro financiado ou andar de ônibus, tu tinha escolha. Tu optou pelo caminho para antecipar um prazer que tu ainda não tinha condições de pagar. Se tu hoje optar por comprar um telefone, porque todos os amigos têm o mesmo telefone, tu quer ser cool, né, tu quer estar na moda, tu tinha escolha, mas tu foi induzido. E acontece isso realmente. Em termos comportamentais, nós somos induzidos pelo ambiente que a gente vive, mas tendo conhecimento, nós ligamos um alerta. E aí, ligando esse alerta, a gente consegue ponderar: "É o caminho que eu quero seguir ou não?". E aí tu começa a ponderar: "Se eu fizer isso, qual é a consequência que isso vai ter na minha vida, na minha saúde financeira? É tal. Tá, e aí o que que me dói mais?". Lembra? Decisão é sempre cálculo subjetivo na cabeça. O que que me dói mais? Me dói mais ver todos os meus amigos com telefone e eu não? Ou me dói mais eu não conseguir ter a estrutura financeira de segurança que eu quero ter. E aí tu vai tomar uma decisão. Então tu sempre tem possibilidade de escolha. A única coisa que a gente não tem possibilidade de escolha é quanto à morte. O resto tudo nós temos escolha. Só que às vezes, a gente se pega problematizando muito, sem fazer esse processo de racionalizar. E aí a gente entra, né, como eu estava dando o exemplo, é eu comprar uma cortina para cá, por causa que os outros dizem, mas está fora do meu valor. Então, agora que tu sabe, né, o impacto que isso pode ter da tua vida, pega a rédea da vida e vamos montar um planejamento financeiro adequado. Chega de chegar no fim do ano, chega de olhar para o lado e pensar assim: "Puxa, não alcancei mais uma vez aquilo que eu queria". Tá na hora da gente pegar essas rédeas e conseguir ter realmente os sonhos que a gente gosta, que a gente queria ter. Para isso, a gente tem que implementar uma estratégia de planejamento financeiro. E aí, é neste tema que a gente entra agora. Como desenvolver, então, um planejamento financeiro adequado para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. E aí, nisso, tem um estudo muito interessante, foi realizado na Estônia. Eles pegaram, não foi feito com muitas pessoas, né? Porque esse tipo de pesquisa demanda um trabalho longitudinal muito complexo, então tem-se uma dificuldade muito grande de ter muitas pessoas envolvidas, né, só se tivesse capital muito grande para desenvolver, mas eles fizeram com um número pequeno de pessoas, mas já trouxeram resultados bem interessantes. Eles apresentaram, cursos de educação financeira, esses cursos duravam ali em torno de 3 meses, depende, eles fizeram 5 tipos de pesquisa, né, mas de modo geral, assim, tinha um curso, 7 encontros, e dentro desses 7 encontros, no primeiro eles aplicaram um questionário para avaliar como que estava a situação financeira daquelas pessoas e o que estava pegando mais, assim, qual era a maior dificuldade.
E aí o que eles identificaram é que as pessoas até tinham conhecimento financeiro, e é por isso que eu digo sempre, né, conhecimento financeiro não basta. Para de ficar querendo saber o que que é taxa Selic, o que que é CDB, sem antes nem saber qual é o teu fluxo de caixa. Isso é conversa fiada. Não queira estar num degrau de cima sem antes ter montado o alicerce. Então, o conhecimento financeiro, ele não é suficiente para mudar comportamento. Tu tem que entender o teu comportamento, tu tem que montar o alicerce. Para te entender teu comportamento, tu tem que ter um fluxo de caixa. E aí eles, então entenderam que essas pessoas elas até tinham conhecimento financeiro, mas faltava planejamento e gestão. E aí então no segundo encontro eles pegaram e trouxeram uma tarefa, né, para que as pessoas conseguissem listar quais eram os seus objetivos, quais eram as suas metas. E aí eles faziam a lista e depois eles reuniam em microgrupos para que cada pessoa apresentasse para os outros do grupo qual era os seus objetivos e o motivo pelo qual eles queriam aqueles objetivos. E aí todos os do grupo iam falando e entre uma reunião e outra, né, entre uma palestra e outra dentro do processo de educação financeira, esses microgrupos eles tinham que se encontrar para um cobrar a meta do outro. E isso é muito interessante, assim, né? Como eu disse, não leve em consideração aquilo que o outro vai te dizer, mas na verdade a gente tem essa necessidade de pertencimento. Então, ao invés de usar isso contra a gente, vamos usar ao nosso favor. De que forma? Se tu construir microgrupos que nem foram construídos nessa pesquisa, montar teus objetivos e sentar e dizer assim: olha, meus objetivos são esses, o que que tu acha? E aí tu vai escorregar, e aí o teu amigo olha pra ti e diz assim: não, peraí, olha aquele teu objetivo. É tipo assim, tô começando a fazer academia, e aí eu não faço sozinha, eu faço com um amigo, porque daí um vai estimulando o outro, é a mesma coisa. Então é bem bacana essa estratégia de construir esses microgrupos. E aí nesse estudo eles pegaram, construíram esses microgrupos, e aí eles começaram a acompanhar essas pessoas ao longo do tempo. E aí eles foram acompanhando os resultados, né, desses grupos. E aí o que que eles identificaram? Que todos aqueles que tiveram metas bem objetivas, tipo, eu vou economizar tanto para alcançar tal sonho, conseguiram alcançar. Quem que não conseguiu alcançar os seus objetivos? Aqueles que colocaram metas subjetivas. Aqueles que colocaram aquelas metas do tipo assim: "Ah, eu quero economizar". Tá, mas se tu quer economizar para quê? Como? Aqueles que colocaram esse tipo de meta não conseguiram alcançar. E isso é bem importante, né, porque por vezes as pessoas pegam e dizem assim: "Ah, eu quero fazer fluxo de caixa, eu quero fazer meu orçamento", que isso também foi um outro aspecto, né. Quem não alcançou as metas foram esses que queriam economizar, e aqueles que queriam seguir um orçamento. Eu quero fazer gestão financeira com orçamento. Só essas metas não foram alcançadas. Por que que não foram alcançadas? Porque são subjetivas. E a gente não consegue mensurar coisa subjetiva, tem que ser palpável na construção das metas e dos objetivos, porque senão foge da nossa mão e tu não consegue realizar. Com isso, a gente entende que precisamos de metas claras, porque nada daquilo que é subjetivo nos mantém motivados. E eu já vou falar sobre motivação no final, que é um aspecto imprescindível para que a gente consiga se manter, né, focado dentro do processo de estabelecer objetivos. Então, quando eu coloco coisas subjetivas, eu não tenho motivação para alcançar, porque aquilo não tem uma função na minha vida. Muitas pessoas me mandam pergunta nas caixinhas quando eu abro ou direct, né? Ai, Jéssica, eu queria fazer gestão financeira, mas eu não consigo. E eu digo, qual é a função que a gestão financeira tem na tua vida? Se a gestão financeira não tiver uma função clara na tua vida para que alcance determinado objetivo, que te gere uma recompensa, tu não vai manter a gestão. É a mesma coisa que essas pessoas que estabeleceram objetivos subjetivos ficou ótimo, né, não alcançaram, porque não estava claro qual era a função daquilo na vida delas. E aí elas deixaram pra lá, não estavam motivadas a seguir naquilo. Então isso é uma coisa bem importante na construção de metas. E aí a gente entra então para entender, tá, entendido tudo isso, entendido que, a base para que eu consiga montar meu planejamento é entender a minha tomada de decisão, é entender meus valores. Entendido isso, eu já entendi a importância do planejamento financeiro, que sem um planejamento financeiro eu não alcanço as minhas metas, porque eu vou gastar em qualquer lugar e nunca vou conseguir chegar a lugar nenhum.
Então, eu vou sempre manter aquele ciclo de escassez. Eu já entendi que se eu tiver grupos de pessoas com as quais eu consiga compartilhar os meus objetivos, isso vai ser melhor. E eu já entendi também que eu preciso fazer metas claras. A partir de agora, como que eu construo na prática um planejamento financeiro? Aí agora te convido a pegar aquele papel e caneta que eu pedi lá no início, que a gente vai para a prática. Bom, na prática, o que a gente vai fazer? Primeiro, tu já fez o exercício de valores, tu já sabe quais são os teus valores. E aí agora tu vai começar a estabelecer teus objetivos. Então tu vai fazer um de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Nesse curto prazo, a minha sugestão é que tu já vai, na próxima eu vou falar mais sobre isso, mas que tu já vá estruturando o teu fluxo de caixa. E aí as tuas metas e objetivos de curto prazo tu vai incorporar dentro desse fluxo de caixa. Então a gente está em dezembro, vai abrir janeiro. Em janeiro tu já coloca janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Coloca todo ano. E já coloca os teus objetivos e quanto tu vai gastar em cada coisa. Então, por exemplo, eu sei que em julho a Jéssica faz aniversário, vou mandar um presente para ela. Adoro chocolates, inclusive. Então já vou colocar aqui o gasto que eu vou ter com chocolates para a Jéssica em julho e o frete para mandar para ela. Brincadeiras à parte. Mas é só para dar um exemplo. E aí tu vai colocando ali dentro daquele fluxo de caixa, eu quero trocar de computador. Quanto que custa o computador? O computador que eu quero trocar custa R$ 4.000. Tá, eu tenho até julho para comprar. Então faltam 6 meses. Então eu vou pegar 4.000 dividido por 6 e eu vou colocar quanto eu preciso guardar por mês para em julho conseguir comprar o meu computador. Isso é muito importante, presta atenção. Tu não vai focar nos 4.000 para comprar o computador. Tu vai ver quanto tu precisa guardar por mês para comprar o computador. Então, se são 6 meses, 4 dividido por 6, tu vai colocar no teu fluxo de caixa exatamente o valor que tu tem que guardar por mês para conseguir comprar aquilo. E aí tu vai fazendo isso mês a mês. Por que isso mês a mês é imprescindível? Eu escuto muitas pessoas dizendo assim: ai, Jéssica, mas é que esse mês foi um mês atípico, por isso que não deu para que a gente guardasse. Gente, não existe mês atípico. Todos os meses acontece alguma coisa inesperada. É um aniversário, é uma festa, é o teu cachorro que não passou bem, é tu que ficou doente e precisou gastar com a farmácia. Então, no início do ano, a gente já tem que projetar esses gastos que já são previsíveis, tipo aniversário, tipo Natal, tipo essas coisas que são previsíveis, e já temos que deixar um orçamento estabelecido para imprevistos. Porque os imprevistos acontecem, mesmo que a gente ache que é só naquele mês. É só nesse mês que aconteceu isso aqui. Não, eles acontecem sempre. Nós que temos que estar preparados para conseguir atender aquela demanda dentro do nosso orçamento. Então é responsabilidade nossa se preparar para aquele imprevisto. Então já coloca ali um orçamento para imprevistos. E aí vai fazendo isso. Coloca mês a mês e vai colocando quanto que tu tem que ter para alcançar aquelas coisas. E um adendo disso muito, 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 muito importante, eu vou fazer um podcast só sobre reserva de emergência, mas dentro do teu planejamento, se tu ainda não tem reserva de emergência, essa é, independente dos teus valores, o teu objetivo principal. Quando eu monto os planejamentos com os meus clientes, eu sou flexível, né? Porque, obviamente, como eu disse, cada um tem os seus valores. Para mim, a cortina pode ser uma bobagem. Por quê? Porque a lona é funcional, resolve o meu problema. Para que eu preciso gastar um monte de dinheiro em cortina? Para mim é funcional. Outra pessoa vai olhar e dizer assim: não, imagina, isso só de eu olhar já me causa um estresse. Para mim é importante ter uma cortina. Aí a pessoa vai lá e bota a cortina. Então, assim, eu não posso interferir no que é importante para a pessoa, porque é dela, não é meu. A importância é para ela, não é para mim. Então, eu não posso interferir. Só que eu interfiro numa coisa: reserva de emergência. É proibido montar um planejamento sem reserva de emergência. Quanto de reserva de emergência eu preciso ter? Tu precisa somar todas as tuas despesas fixas. Então, gasto com água, luz, internet, telefone, aluguel, condomínio, se tu tem cachorro, quanto que tu gasta com cachorro. Lista tudo que tu tem de despesa fixa. Soma e multiplica por 6. Esse é o mínimo que tu tem que ter de reserva.
Então, dentro do teu planejamento de curto prazo, tem que ter, por exemplo, digamos que tu gaste, R$ 5.000, R$ 2.000, R$ 1.000. Eu vou fazer com 1.000 para ficar fácil os cálculos. Tenho de despesa fixa R$ 1.000. Então, a minha reserva de emergência tem que ser 6.000. Aí tu vai pegar dentro do teu planejamento e vai colocar dentro do teu planejamento. Bom, se eu preciso ter uma reserva de R$ 1.000, eu tenho como objetivo construir essa reserva até o fim do ano, até dezembro. Então, quanto que eu preciso guardar por mês para alcançar em dezembro esse valor de R$ 1.000 de reserva? E aí tu vai guardar por mês. Então, tu vai fazendo isso, construindo isso. Constrói todas as tuas metas do ano. Depois tu vai para médio prazo. O que eu quero para médio prazo? Eu quero trocar de carro, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar um telefone, eu quero fazer uma viagem. O que eu quero para médio prazo? 3 anos. Tá. Quanto custa isso? Ah, custa R$ 10.000, R$ 15.000. De hoje até lá, quanto que eu preciso guardar por mês para alcançar esse meu objetivo? E aí tu projeta. Longo prazo, aposentadoria. E isso é um adendo importante. Não fique achando que a tua vida está resolvida porque tu tem um bom salário hoje. Não conte com o INSS. Um adendo, pausa muito aleatória. Eu não sabia que o jogo da final da Copa do Mundo era agora. Agora são 12h22 no domingo. E as pessoas estão gritando lá fora. Aí eu olhei pro Guilherme, porque ele tinha me dito que o jogo era às 4 horas da tarde. Eu disse, não, vamos olhar o jogo, né? Eu gosto de futebol. Aí vamos nos organizar, a gente vai, grava de manhã, volta pra casa e olha o jogo. Aí agora uma gritaria e eu disse que para, que barulho, tá, vai atrapalhar, vai aparecer no microfone. Aí eu olhei pro Guilherme, o Guilherme foi olhar, o jogo era ao meio-dia. Não sei qual é o mais alienado, se é eu ou o Guilherme. Enfim, se escutar gritos é por causa que o jogo está acontecendo, eu só não sei o que está acontecendo. Acredito que a Argentina deve ter feito algum gol ou algo parecido. Pelo jeito, o Guilherme tá me sinalizando que sim. Tá 1-0 para a Argentina, é isso? Então, para quem não sabe, para quem está assistindo esse podcast daqui um ano, né, vai saber. Hoje, dia 18 de dezembro de 2022, temos a final da Copa do Mundo entre Argentina e França. E eu não sabia que era ao meio-dia. Enfim, se você escutar os gritos, já sabe do que se trata. Voltamos ao nosso planejamento para que a gente consiga montar aí agora o de longo prazo, pensando na aposentadoria. Eu estava falando, né, em relação à aposentadoria, que a gente não pode contar com o INSS. Se tu ganha 15, 20 mil reais e não está te organizando para aposentadoria, tá na hora de ligar o alerta em relação a isso. Por que que tá na hora de ligar o alerta em relação a isso? A aposentadoria vai te dar no máximo ali 4, 5 mil reais. Se der, né? Porque eu não confio que até lá a gente ainda tenha ela funcionando. Na minha cabeça, daqui a pouco pode falir, né? Vai saber o que vai acontecer. Mas a verdade é que a gente não pode contar com isso. Então a gente já tem que colocar no nosso planejamento um investimento para aposentadoria. E sabe que muitas pessoas dizem assim: ah, mas é impossível ter segurança financeira no longo prazo. Se a gente tiver consistência, é possível. Se tu investir R$ 1.000 por mês, em 20 anos tu é milionário. Só que tem que ter consistência, tem que ter planejamento. Porque senão vai chegar daqui 20 anos, tu vai dizer assim: puxa, eu devia ter começado antes. Não, a hora é agora de começar. Porque senão tu nunca vai conseguir construir essa base, né? E fazer com que os juros compostos jogue favorável em relação a ti. A questão é que ninguém para pensar sobre um longuíssimo prazo, né? Ninguém. Boa parte das pessoas não param para fazer essa projeção de longo prazo e aí acaba não se beneficiando do negócio do juro composto, né? Porque o juro composto, tu investe 1.000 hoje, aí amanhã, no mês que vem, tu já não tem mais 1.000, tu já tem 1.010, digamos, né? E aí o rendimento agora é sobre esse 1.010, e aí assim vai, gradativamente. No final das contas, o valor que tu aportou é menor do que o juro que tu ganhou. Só que para isso tu tem que ter essa consistência no longo prazo. E é isso que falta. Então, dentro desse planejamento, vamos incorporar reservas de longuíssimo prazo, 20, 30 anos, para que quando a gente chegue na velhice, a gente não chega lá e diz assim, meu Deus, agora o que eu vou fazer da vida? Tem uma pesquisa muito interessante da Ambima, né, que é a Associação Brasileira de Mercado de Capitais, que mostra que em torno de 1% dos idosos conseguem se manter. O resto todos dependem dos filhos ou de ajudas, ou de alguma coisa assim.
E tu quer criar essa dependência? Se não quer, a gente precisa, né, montar essa estrutura hoje. Então, essa segurança financeira é uma coisa muito importante. Nessa construção do planejamento, já comece a olhar lá na frente. Eu não quero te assustar, dizendo assim: olha, tu não pode pensar só agora, tu tem que pensar lá quando tu for velho. Não é para te assustar, mas é para que tu tenha uma qualidade de vida ao longo da tua vida. E não passe assim, eu tenho qualidade de vida, e aí na velhice tu cai a qualidade de vida. Trabalhou a vida inteira para depois passar trabalho. Não, não dá, né, gente? Eu sou muito louca com essas coisas, assim, porque eu fico pensando, gente, não, como é que eu trabalho a vida inteira para depois de velho passar trabalho? Não, depois de velho a gente usufrui, né, de tudo que a gente construiu. Só que para isso a gente tem que ter uma estrutura financeira que dê segurança, senão ferrou com tudo. Então, organizar isso dentro desse planejamento é importante. Então, em resumo, no primeiro curto prazo, né, tu já vai colocar dentro do fluxo de caixa todo esse movimento. Depois, médio prazo, 3 anos, 5 anos, e depois longo prazo, lá 10 anos, 20 anos, 30 anos. E aí, dentro dessa construção de cada uma dessas metas, tu tem que fazer com que essas metas tenham uma metodologia, inclusive, que se chama metodologia SMART. Então, as metas, elas precisam ser específicas, elas precisam ser mensuráveis, elas precisam ser atingíveis. Tem uma pesquisa muito interessante em relação a essa questão de atingível, né? Que a gente precisa sempre estar acompanhando o progresso, porque senão a gente não consegue ter a realmente dimensão e não se mantém naquilo. Tem uma pesquisa que mostra que ela pega e dá tipo um cartãozinho, assim, sabe? Tipo, sabe esses cartão fidelidade que a gente, compre 10 e tu ganha mais 10 de graça? Então, deram 10 de graça, e aí o que acontece é que num dos cartões, 2 já tinham sido usados. Tinha 10, mas tinham 12 no total, e 2 já tinham sido usados. E essa ilusão do progresso fez com que as pessoas que ganhassem esse cartão, elas consumiam o café, que foi o que eles ganharam ali, mais rápido do que aquelas pessoas que ganharam o cartão com 10 inteiro sem nenhum consumo. Então, tu acompanhar o teu progresso é uma coisa importante para que tu consiga te manter motivado no processo de alcançar aquele objetivo. Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, essa questão de atingível precisa, né? Tem uma outra pesquisa em relação a essa questão do atingível, que eles avaliaram metas muito audaciosas de um grupo de empresários, tanto para a vida pessoal quanto para a empresa, em termos de economia. E eles perceberam que colocar metas muito altas fizeram com que eles se frustrassem. E eles não conseguiram manter e cumprir com aqueles objetivos. Então, a meta tem que ser atingível, ela tem que ser desafiadora, a ponto de fazer com que tu te movimente para alcançá-la, mas ela também tem que ser atingível, porque senão tu não segue fazendo o que precisa ser feito. Além disso, ela tem que ter relevância dentro dos teus objetivos, né? Por isso que eu disse das questões de montar os valores. Então, tu tem que saber o que, que é primordial para ti, o que, que é negociável, o que, que não é negociável, e tem que ter um tempo, né? Não tem como eu quero tal coisa, para quando? Senão, tu nunca vai te movimentar para alcançar aquilo. Então, essas estratégias, né, dessas metas, elas serem metas claras, bem específicas, delas serem mensuráveis, delas serem atingíveis, delas serem relevantes, né, tu saber quais são as prioridades e delas terem um tempo estabelecido, essa estratégia, que se chama estratégia SMART, é uma técnica bem interessante para que tu faça todas essas tuas metas, tanto de curto, de médio e de longo prazo. Então, feito tudo isso, tu vai criar este cenário que vai direcionar o teu comportamento a partir de agora. Então, tu sabe que se tu, por exemplo, não economizar os R$ 1.000 que tu tem que economizar por mês, tu, daqui 20 anos, não vai ser milionário. Tu consegue mensurar o impacto que o teu comportamento errado hoje vai ter na tua meta futura. É a minha mãe que sabia que se ela comprasse os presentes de natais e gastasse o que ela queria gastar ali, ela ia ter que ficar 5 dias a menos na viagem dela. Tu só consegue fazer essa tomada de decisão e avaliar o custo-benefício de uma coisa e de outra quando tu consegue ver quais são as coisas que tu tem que comparar. Quais são as possibilidades? Se não, tu não vê possibilidade, como é que tu vai comparar? Vai comparar o que com o quê? Nada com coisa nenhuma, dá em nada. Então, é imprescindível que tu tenha esse mapa da tua vida, que tu tenha esse direcionamento. Embora não significa que aquilo ali é estático. Aquilo pode mudar ao longo do tempo. Eu, por exemplo, na minha vida, tinha estabelecido que eu ia ser concursada pública, que eu ia trabalhar como professora. Mudei isso ao longo do caminho. Não é que
o planejamento ele é estático, mas o planejamento ele vai te dar o direcionamento para que tu te comporte naquela direção. Se as coisas mudarem, se as prioridades mudarem, se os teus valores mudarem, tu vai readequando aquele planejamento. Mas tu sempre sabe a direção que tu tá caminhando. E aí a gente entra no último tópico. Como que eu consigo me manter firme nessa estrutura que eu planejei para alcançar os meus objetivos? E aí é impossível falar disso sem falar de motivação. Tu não vai te manter firme no teu objetivo, na tua meta, se tu não tiver motivação para fazer aquilo. Tu vai desistir no meio do caminho. Tem um experimento, eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui hoje, eu vou falar depois num episódio só sobre dopamina, previsão de recompensa e tudo isso relacionado ao dinheiro. Hoje eu não vou me aprofundar disso, mas vou falar rapidamente sobre esse experimento que foi feito para avaliar como que o nosso comportamento ele é direcionado a partir da mudança motivacional que nós temos. Tem um experimento, então, esse em especial, que foi feito com macacos. E a recompensa era um suco. Como é que eles fizeram? Eles condicionaram o macaco dentro de um processo em que ligavam a luz, ele apertava 10 vezes num botãozinho, ele ganhava o suco. Então, ele condicionou que, se quando ligasse a luz, apertava no botão, ele ganhava o suco. O que isso representa? Que ele já está condicionado a esse processo. Então, o simples fato da luz ligar já faz com que ele tenha a expectativa de ganhar o suco e ele fique muito felizão. Isso aumenta a dopamina, ou seja, aumenta a motivação dele para quê? Para apertar o botão 10 vezes, que é o comportamento que ele tem que ter para ganhar o suco. Então, tu só vai manter o comportamento direcionado ao objetivo se tu souber qual é a recompensa que tu vai ter daquele objetivo. Caso contrário, tu não vai apertar o botão. Se tu não souber que tu tem uma recompensa ali na frente, tu não vai apertar o botão. Se tu não souber que tu tem uma viagem para fazer, que tu tem a tua aposentadoria para cumprir com a tua meta, tu não vai economizar hoje. Tu tem que saber qual é o motivo que faz com que tu faça aquele comportamento e mantenha aquele comportamento. Senão aquele comportamento vai ser não vai ter função na tua vida. E aí tu vai gastar, e aí tu vai comprar, e aí tu não vai nem pensar. Então tu tem que saber qual é o teu suco para que tu consiga apertar o botão, manter o comportamento para que tu consiga ganhar aquele suco. Então isso é uma coisa imprescindível, eu vou fazer um episódio só falando sobre esse assunto, porque eu não poderia falar, depois de tudo isso que eu falei hoje, né, me aprofundar nesse assunto, mas é importante que tu entenda que as coisas na tua vida, por isso que tu tem que priorizar aquilo que é valoroso para ti e não para os outros, e entender o que é valoroso para ti, porque senão tu não vai ter motivação para seguir no processo. E aí tu vai desistir no meio do caminho. Então, entenda o que que qual é o comportamento que tu tem que empregar para alcançar aquilo que tu quer. O macaco tinha que apertar o botão. O que que tu tem que fazer? É economizar quanto? E aí saiba que se tu não apertar o botão, ou seja, se tu não economizar, tu não ganha recompensa. O macaco não ganha o suco se ele não apertar no botão. Aí tu começa a condicionar o teu comportamento àquela recompensa que tu espera. E aí tu vai alcançar. E aí antes eu falei da frustração, né? Nesse mesmo experimento, eles verificaram que quando o macaco criava essa expectativa, quando a luz liga, ele já cria expectativa, aperta no botão para ganhar o suco. Quando ele não ganhava o suco, ele ficava extremamente frustrado. A dopamina dele, que é o que mensura, né, que é o marcador de motivação, que o que é a motivação, né, em termos conceituais, é aquilo que faz com que tu te movimente em direção a aquilo que tu quer. Então é o que faz com que tu saia do lugar, é o que faz com que tu te movimente, é o que tu faz com que tu tenha atitude, né? Então, quando o macaco ele tinha atitude de apertar no botão e não ganhava o suco, a dopamina dele caía a nível basal. O que isso significa? No estudo tem inclusive um gráfico, né, que vai medindo a dopamina, e aí quando ele não ganha o suco fica branco, assim, pigmentadinho do gráfico, porque, tipo, cai a dopamina dele. Isso quer dizer que ele ficou frustrado. Que é aquele estudo que eu comentei, né, que a meta tem que ser atingível. Por quê? Porque se tu colocar uma meta muito alta, tu não vai alcançar e tu vai te frustrar. Então, uma estratégia dentro disso também é que tu pegue as tuas metas, por exemplo, eu falei, né, da meta de 1 milhão em 20 anos. Tu não pode ficar olhando para 1 milhão.
Tu tem que ficar olhando para o que eu preciso fazer hoje. E aí tu vai segregar essa meta em micrometas. No caso, é R$ 1.000 por mês, R$ 250 por semana. R$ 250 por semana, dependendo do teu estilo de vida, tu gasta numa janta. E aí, então, tu vai conseguindo, né, simplificar o processo para alcançar essas metas, sabendo o que tu precisa fazer hoje. Toda semana eu tenho que guardar R$ 250. Se eu não guardar 250 numa semana, na outra eu tenho que guardar 500. E aí a minha meta já ficou mais distante. Então, tu te compromete mais com o processo quando tu segrega a meta, quando tu te apaixona pelo processo. E aí eu deixo uma última sugestão em relação a isso. Quando tu construir essas metas, olha para tudo que tu quer na tua vida, mas foque nas metas de esforço e não nas metas de resultado. Ter 1 milhão daqui 20 anos é uma meta de resultado, mas qual é o esforço que eu tenho que empregar? Porque você pode estar escutando tudo que eu disse aqui e pensar assim: ai, Jéssica, isso é muito fácil para quem tem dinheiro, mas eu, pobre coitado de mim aqui, vou fazer o que se eu não tenho dinheiro sobrando? Aí a gente volta àquela discussão, foi lá na metade mais ou menos que eu falei, né? Pessoas com menor renda tendem a planejar menos, e aí tende a ficar ruim para sempre. Então, coloca dentro do teu processo de estilo de vida fazer essa organização, porque isso no longo prazo vai fazer com que tu consiga te desenvolver e alcançar os resultados que tu quer. Para isso, foque em meta de esforço e não em meta de resultado. Tem um estudo muito famoso, tudo que é livro fala sobre esse estudo, que é um estudo com crianças, né? E que eles avaliam o desempenho das crianças em provas. E aí eles identificam que aquelas crianças que elas foram elogiadas pelo esforço, depois elas conseguem ter notas muito melhores do que aquelas crianças que foram só elogiadas pela nota. Então, tirou 10. Nossa, parabéns, tu tirou 10. A outra tirou 10 e diz assim, nossa, que legal, tu te esforçou um monte para conseguir esse 10, né? Parabéns pelo teu esforço. Essas se saem melhor depois do que aquelas que foram elogiadas porque simplesmente alcançaram o valor da nota. Então a gente tem que trazer isso para nossa vida e entender que a gente tem que se apaixonar pelo processo. Porque se eu não me apaixonar pelo processo, um exemplo muito claro é o podcast, né? Eu já falei sobre isso lá no meu Instagram. Eu desenvolvi minha meta de esforço para 2023. Para 2023 eu não tenho meta de resultado. Eu tenho minha meta de resultado macro lá no longo prazo. Mas hoje o que eu preciso fazer? Qual é o botão que eu tenho que apertar? E aí eu defini que em 2023 o botão que eu vou apertar é o podcast. Então teremos 52 episódios do podcast. Essa é a minha meta de 2023. Eu tô olhando pro esforço. E aí eu segrego ela um pouquinho mais. Quanto tempo eu preciso por semana para conseguir montar o podcast? De 2 dias. Um dia eu vou ler, eu vou montar roteiro, eu vou estruturar, no outro dia eu vou gravar. Sendo que nos outros todos os dias eu sempre tô lendo, né, e me atualizando e conseguindo e revisitando coisas que eu já estudei e estudando coisas novas para estar trazendo aqui. Eu tenho que ler bastante para trazer esses vários exemplos de estudos, né. Então a minha meta de esforço de 2023 é essa. Aí eu sei que é apertar um botão e aí eu vou ter a minha recompensa. Agora, se eu só focar na recompensa, eu não vou apertar o botão, ou eu vou até apertar o botão, só que vou colocar uma meta muito grande de recompensa e daqui a pouco eu vou me frustrar. Então tem uma frase que eu tenho adotado que eu tenho gostado muito, que diz assim: olhe para longe, mas com os pés no chão. O que eu preciso fazer hoje? Qual o botão que eu preciso apertar hoje para que eu consiga alcançar aquilo que eu quero? Porque isso pode fazer a grande diferença para que tu não chegue no final do ano frustrado e dizendo assim: putz, não deu de novo. Então, não pega tudo isso que eu falei e fica pensando assim: nossa, mas se eu colocar todas essas metas aqui, eu nunca vou alcançar. Monta as tuas metas e agora foca no esforço que tu tem que empregar para que tu consiga realizá-las. E meio que deixa elas de lado. No sentido de não ficar focando, olhando todos os dias, nossa, essa meta, essa meta, essa meta. Não, o que eu preciso fazer? Qual é o botão que eu preciso apertar? Foca no botão que tu tem que apertar, que consequentemente a meta tu vai chegar. E aí tu minimiza teu risco de frustração, de ficar com os buraquinhos lá no gráfico da dopamina tudo vazio. Porque daí tu tá focado no esforço que tu tem que fazer. Aí, além disso, tu começa a te apaixonar pelo processo. Por exemplo, eu adoro estudar e eu adoro compartilhar conteúdo. Isso tá dentro da minha hierarquia de valores.
Quando eu coloco lá uma das minhas hierarquias, liberdade. Depois eu coloco, depois não tá nessa ordem, né? Mas dentro das principais está estudar, me manter sempre atualizada e compartilhar conhecimento. Então eu estou fazendo algo que está coerente com os meus valores. Aí eu consigo manter esse comportamento no longo prazo. Eu consigo ter consistência. Caso contrário, desistiria no meio do caminho. Então tu tem que ver os teus valores para que tu consiga manter aquele comportamento no longo prazo. Senão a tendência é que tu desista mesmo no meio do caminho. E nesse processo, cuidado para não subestimar teus gastos também, sabe? Tem uma outra pesquisa que mostra que as pessoas, elas sempre vão olhar e tu vai perguntar assim, semana que vem tu vai gastar quanto? E ela diz assim, vou gastar menos. A gente sempre acha que na semana que vem a gente vai gastar menos, a gente sempre acha que no ano seguinte a gente vai economizar mais. Não subestime essas projeções. Por isso que eu disse, não fica focando nessa coisa assim, mas só foi esse mês que foi atípico. Todo mês tem uma coisa atípica. O que eu preciso fazer hoje para que eu consiga me organizar para também conseguir passar por esses momentos atípicos? E aí a gente começa a conseguir ter uma organização plena das nossas vidas, focada e muito motivada para manter aquele comportamento, porque eu tô focando no esforço que eu tenho que empregar e aquilo me motiva, sem subestimar o quanto eu vou gastar ali na frente, para não me frustrar também. E agora eu vou fazer então um resumo de tudo que eu falei, né, para consolidar essas informações. Eu iniciei falando sobre tomada de decisão, então a gente falou lá sobre quais são os nossos valores, né, dentro de todo o nosso condicionamento, dentro dos nossos engramas, e aí identificar quais são aqueles que eu tenho que modular, né, ou seja, que eu tenho que, a partir da neuroplasticidade, construir novas conexões para direcionar o meu comportamento para um horizonte que eu quero. A partir disso, dessa definição, o entendimento da importância do planejamento, entender que sim, planejar muda a tua vida, que sim, planejar faz com que tu tenha uma maior saúde financeira. Aí a gente entrou no entendimento de que, se planejar é melhor, como é que eu faço meu planejamento? Aí eu falei da estratégia das metas SMARTs, né? Que essas metas elas precisam ser específicas, mensuráveis, atingíveis, e aí fui dando os aspectos científicos, né, para embasá-las, que elas precisam ser relevantes e que elas precisam ter um tempo determinado, e aí tu constrói isso para curto, médio e longo prazo, entendendo que, por exemplo, ter 1 milhão daqui a 20 anos, isso é um objetivo. Mas qual é a micrometa, né? É guardar R$ 1.000 por mês, que representa R$ 250 por semana. Então, fazer esse trabalho. E aí, a partir desse trabalho, olhar e dizer assim, mas as minhas metas, elas são muito maiores do que eu ganho hoje. Então o que eu preciso fazer? Aí é tu olhar para tuas metas de esforços. Qual é o botão que eu preciso apertar para conseguir alcançar essa meta? E aí, ir direcionando o teu comportamento para que tu consiga conquistar aquilo. Então, tudo isso que eu comentei vai fazer com que tu chegue no final de 2023 não com a sensação assim, mais um ano se passou e eu não conquistei aquilo que eu queria. Eu estou entrando em férias, eu não tenho dinheiro para fazer aquela viagem que eu queria. Eu estou entrando em férias, eu ainda não consegui construir a minha reserva de emergência que eu tinha como objetivo. Tu não conseguiu porque tu ainda não tinha te planejado. E tu não sabia que o erro que tu cometeria numa semana, por exemplo, não economizar R$ 250 na semana, iria afetar o teu resultado final. Agora tu sabe. Então a gente só muda aquilo que sabe. E agora tu tem todo o subsídio de conhecimento para que tu mude aí na tua vida. Espero que tu realmente consiga empregar tudo isso. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, a gente vai conversando. E no próximo podcast, o assunto vai ser gestão. Né? Então, eu entendi tudo isso, tomada de decisão, planejamento, mas como é que eu faço a gestão no mês a mês? E aí eu vou falar sobre esses assuntos de gestão financeira na prática também, para tentar ajudar aí a contribuir para um 2023 mais organizado, com todas as metas realizadas. Espero que você tenha gostado, curte, compartilha, caso tenha sido um conteúdo que realmente contribuiu aí para a sua vida, para que mais pessoas também tenham esses benefícios, e até o próximo episódio. E um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Esse episódio a gente está fazendo um pouquinho antes do Natal, então eu desejo aí um Natal maravilhoso, que tu tenha um momento muito especial com a tua família e que o ano novo seja muito próspero e que a gente alcance todas as nossas metas e nossos objetivos sem gerar grandes frustrações com todas as técnicas que eu falei aqui.
ótimo virada de ano e até o ano que vem.